Bom, boa tarde a todos, né? Como o Padre Paulo disse na apresentação, eu trabalhei bom tempo com as equipes, sou sacerdote, vou fazer 23 anos. Pelo menos durante 15 anos fui conselheiro de equipes de Nossa Senhora em São José dos Campos, né? Teve época que cheguei a ter 3 equipes, né? Acompanhei 3 equipes, né? E agora não dá mais, né? Como bispo, não dá tempo, é impossível. Mas guardo assim boas recordações do tempo que trabalhei com as equipes de Nossa Senhora. E o nosso tema é a bula de proclamação, né, do ano extraordinário da misericórdia, misericórdia vultus, rosto da misericórdia. E então vamos falar um pouquinho sobre misericórdia, que o padre também estava mencionando a questão da misericórdia, né? E é para isso mesmo. O Dom Otilo lá em São Paulo tem insistido muito para que a gente aproveite bem esse ano da misericórdia. Estude e também aproveite a oportunidade para ser destinatário da misericórdia de Deus e levar outras pessoas a fazerem a experiência da misericórdia divina. O Ano Santo, que vai ser aberto no dia 8 de dezembro, né, de 2015, aqui na bula de proclamação, né, solenidade da Imaculada Conceição. E o Papa Francisco, número 13 da bula de proclamação, ele explica o porquê de ter escolhido essa data. Ele diz assim: na solenidade da Imaculada Conceição terei a alegria de abrir a porta santa. Será então uma porta de misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperança. No domingo seguinte, o terceiro do Advento, 3 de dezembro, abrir-se-á a Porta Santa na Catedral de Roma, Basílica de São João do Latrão. E em seguida será aberta a Porta Santa nas outras basílicas papais. E no mesmo domingo, 3 de dezembro, em cada igreja particular, se abre igualmente durante o Ano Santo uma Porta da Misericórdia. Então, nas dioceses de vocês, neste dia, certamente o bispo estará celebrando a abertura do Ano Santo na Catedral da Diocese. Em São Paulo, o cardeal vai celebrar na Catedral da Sé, e nas outras regiões episcopais será sempre uma igreja referência, como a Porta Santa, para que todos possam ter acesso e, como eu disse, fazer a experiência da misericórdia de Deus durante esse ano. E o ano jubilar terminará na solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, 20 de novembro de 2016. Portanto, praticamente um ano para a gente aproveitar bem esse período. Eu preparei essa reflexão, já tinha lido a bula do Papa, depois li alguns artigos muito interessantes de alguns teólogos, né, a respeito do assunto, e eu preparei a minha reflexão não seguindo a sequência da bula, mas pegando a ideia-chave da misericórdia em cima de alguns subtemas que eu achei muito interessantes, que ajudam a entender por que o Papa Francisco estabeleceu um Ano Santo da Misericórdia, de entender as motivações do Papa. Primeiramente, a questão que envolve misericórdia e justiça. Misericórdia é a palavra-chave do pontificado de Francisco. Se uma palavra resume o pontificado do Papa Francisco, é misericórdia. Ela representa o fio condutor dos seus discursos. Preste atenção nos discursos do Papa, das suas homilias e também dos seus gestos, especialmente dos gestos de Francisco. Como ele demonstra misericórdia. A figura de Francisco chama para isso, destaca a misericórdia. Hoje o cardeal Sistac falou para as lideranças da Diocese de São Paulo, agora de manhã, lá na Fabicom, e ele falava isso: o que marca o testemunho são os gestos, muito mais do que as palavras. Francisco fala de misericórdia em seus discursos, homilias, mas especialmente através de seus gestos. O Papa, com palavras e ações, quer mostrar ao mundo o verdadeiro rosto de
misericordioso. Certamente a principal intenção de Francisco é isso: mostrar ao mundo o verdadeiro rosto de Deus. Por isso que esse documento tem justamente o nome Misericórdia e Frutos. O rosto de Deus. Quem é Deus? Qual é a feição de Deus? Se fôssemos definir Deus, como definiríamos? E Francisco demonstra isso através dessa bula e também dos seus atos. Mostrar ao mundo o rosto misericordioso de Deus é certamente um grande objetivo do Jubileu da Misericórdia. Enfrentar com coragem a triste fé de um mundo que corre o risco de perder, no sentido de extraviar, deturpar o verdadeiro rosto de Deus, a verdadeira imagem de Deus. Porque para o mundo de hoje, o rosto divino parece distante, frio e por vezes bastante desfigurado. É missão da Igreja revelar ao mundo o verdadeiro rosto de Deus. Isso é evangelizar. Essa é a principal preocupação de Francisco: revelar ao mundo o verdadeiro rosto de Deus. Quem é Deus? Mostrar ao mundo o verdadeiro rosto divino implica de modo muito concreto levar a cada pessoa o Evangelho da Misericórdia. E olha só o que diz Francisco na homilia proferida neste ano, 13 de março de 2015. Ele disse assim: ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. Ninguém. Todos conhecem o caminho para aceder a ela. E a igreja é a casa que acolhe a todos e não rejeita ninguém. As suas portas permanecem abertas para que todos aqueles que são tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Esse é o ponto central, digamos assim, o coração da mensagem do Jubileu. A igreja, o sacramento da misericórdia divina, sempre com as portas abertas para acolher a todos. A igreja não é uma agência de serviços sociais. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é sacramento da permanente e eficaz presença de Cristo no mundo. Quando Paulo saiu para perseguir os cristãos de Damasco, e fez aquela experiência mística de Cristo no caminho de Damasco, ele ouviu: Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Eu, quando era padre novo, faz tempo, esse dia ontem, eu estava olhando uma foto de 1993, não usava óculos, não tinha um fio de cabelo branco, só era mais gordinho. Agora estou melhor, estou mais magro. Mas é a aviação do tempo, né? Mas eu me recordo da primeira paróquia que eu trabalhei, lá em São José dos Campos, na vigária, paroquial, padre jovem. E logo que cheguei na paróquia, uma pessoa me procurou da comunidade: padre, eu vou dar umas dicas para você. Eu falei: quando a gente é padre jovem, a gente é paciente, a pensa. Eu sentei: tá bom, então me dê as dicas. Ela começou a falar mal de todo mundo. Falou mal de fulano, assim, que eu nem conhecia. Foi falando, falou 1h30, me recordo bem disso. E eu quietinho ouvindo. No final, eu perguntei assim para ela, mas aí foi de caso pensado. Depois que ela falou tudo isso, eu perguntei assim para ela: qual a religião da senhora? A mulher quase pulou no meu pescoço para me enforcar. Eu sou católico. Eu comecei a fazer uma pergunta dessa para mim, depois de todas as informações que eu te dei. Eu falei assim: pena que nós não gravamos a conversa, mas se gravássemos, você o tempo todo disse assim para mim: esse pessoal da igreja, esse povo da igreja, e se pôs do lado de fora. Vamos mudar então, vamos dizer assim: nós, igreja, somos fofoqueiros, nós, igreja, nós, todos nós pertencemos à igreja, com suas qualidades e defeitos. A igreja é o Cristo total, isto é, cabeça e membros. Tanto que na oração da missa, eu tive hoje a missa de manhã, ouvindo a programação do mandato, né? Se
celebração da missa tem duas epíclises, duas invocações ao Espírito Santo. Na primeira, para que o Espírito Santo transforme o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. Na segunda, após a consagração, para que mantenha a igreja sempre unida, porque sobre o altar de Cristo estão presentes os dois corpos. O corpo real de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade presente no pão e no vinho eucaristizados. E o corpo místico de Cristo, a igreja, que é o Cristo total, está em cabeça e membros. Assim, a igreja tem a missão de tornar presente na história o Evangelho da Misericórdia, que é o próprio Jesus. Por isso, a igreja se deve perguntar sem cessar, e com atitude autocrítica, se está de fato à altura do que é e deve ser. Porque uma igreja sem caridade, sem misericórdia, já não é a igreja de Jesus Cristo. As preocupações do Papa Francisco. Olha só o que diz na mensagem para a Quaresma deste ano. Com o desejo que os lugares onde a igreja se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comunidades, se tornem ilhas de misericórdia, no meio do mar da indiferença. Ilhas de misericórdia, no meio do mar da indiferença. A igreja é a casa que a todos recolhe e não rejeita ninguém. Tudo bem, o Papa fala isso, procura fazer isso, mas também tem que acontecer nas nossas comunidades, não é verdade? Senão ele fala bonito, tal, mas muitas vezes não ressoa em nossas comunidades. Ele está dando um exemplo, está nos motivando, para que de fato a igreja seja acolhedora. Na Assembleia dos Bispos do Sul 1, Monsenhor Catalã, teólogo, ele deu um exemplo muito interessante, que ouviu de um leigo. E a gente faz o possível para que as pessoas participem da igreja, se sintam bem na igreja, se sintam membros da igreja, não é verdade? E a gente fala de missões, uma igreja em saída, trazer as pessoas para a igreja. E ele disse que esse leigo deu o seguinte exemplo. E muitas vezes algumas paróquias parecem a Casas Bahia. Então fica aquele camarada lá na porta, pegando, tentando levar você para dentro da loja, oferecendo isso, aquilo, está facilitando para que a pessoa entre. Tá. Então tem pessoas que vão, partem missão, falam, tentam trazer outros que estão afastados de volta para a igreja. Aí quando a pessoa volta e diz assim, e compra alguma coisa, aí vai lá no caixa, lá no fundo pagar. O caixa não pega comissão por dentro. Então ele está lá, aí o cara chega, olha, esse aqui foi vendido para mim tantas vezes, não pode. Não, mas ele falou, não pode. E pronto. O cara fica enfesado e vai embora. Às vezes as nossas paróquias, você faz o possível trazer as pessoas para a igreja, aí chega lá, tem aqueles donos de comunidade, não pode, não faz, não quero isso aqui, e vai embora. Pois é. Toda a igreja tem que ser acolhedora. Toda. Misericórdia é aqui um adendo. Misericórdia não é sinônimo de faz o que quiser. Isto é, tudo tolera e consente. Não é isso. Isso é uma pseudo-misericórdia, atitude típica de alguém que, por aparente misericórdia, faz vista grossa em relação a uma conduta errada e pecaminosa em vez de exortar a conversão. O profeta Ezequiel conta-nos uma exortação interessante a esse respeito. Diz ele que a sentinela que não toca trombeta para avisar a população quando se avizinha um perigo iminente, se pedirão contas pelo sangue derramado. E Ezequiel prossegue, Ezequiel 33, 6 a 9. Se tu não falas e advertes a pessoa má, se não lhe dizes que morrerá pela sua culpa, então ela morrerá em consequência de seus pecados. E eu pedirei contas de seu sangue à sentinela. Se pelo contrário adveres advertir, mesmo assim ela não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua vida. A responsabilidade que temos de corrigir aqueles que erram. Misericórdia é passar um homem por cima de tudo. É inclusive corrigir o erro. Isso também é um gesto de misericórdia. É bom estabelecer isso, porque senão tem gente que pensa que não, tudo pode. Não é isso. São Paulo afirma que o outro não nos pode ser diferente, mas que pelo contrário,
Por amor e misericórdia, somos responsáveis uns pelos outros. São Paulo não hesita em admoestar sua comunidade, Romanos 12:1, e para tanto reivindica inclusivamente para si a mais alta autoridade, na segunda carta aos Coríntios 5:20, e fala da autoridade que está revestido para corrigir aqueles que erram. Recorda, no geral, o dever de solicitude e a responsabilidade que os cristãos têm uns pelos outros. Colossenses 3,16. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. No Novo Testamento fala-se de correção fraterna. Isso também é misericórdia. Crítica construtiva, correção fraterna, não a crítica destrutiva, a crítica construtiva. A misericórdia também pode ser um remédio amargo, mas necessário. Corrigir, mostrar o erro, para que a pessoa se mente e não se perca. Outro grave mal entendido da misericórdia consiste em acreditar que em seu nome é legítimo fazer omissão do mandamento divino da justiça. Isto é, entender o amor e a misericórdia não como realização da justiça, mas como a revogação desta. A verdadeira misericórdia jamais anula a justiça, e Francisco fala aqui. Pelo contrário, cumpre-a integralmente, mas vai além, a oferecer a oportunidade de um recomeço a quem errou. É o caso típico de Zaqueu. Lucas 19:10. Quando era seminarista, eu fiz muitas missões. Meu bispo à época era Dom Eusébio Scheid, Carel Scheid. Ele dizia o seguinte: seminarista não pode ficar muito de férias, não. Férias é tempo de miséria. E ele marcava missões. Eu acho que eu fiz missões de férias, acho que umas 15 na minha vida seminarística. Muito bom, a gente ficava uma semana numa comunidade, visitávamos as famílias, abençoávamos as casas, visitávamos os doentes. Foi um grande aprendizado. E quando abençoávamos a casa, usávamos sempre o Evangelho de Zaqueu, Lucas 19:10. Então, decorei esse Evangelho, conheço muito bem. Como chefe de publicanos, Zaqueu certamente cometeu atos ilícitos. Porém, ao fazer a experiência da misericórdia divina, ele reconhece seu pecado. E é interessante, eu não me esqueço de uma missa que eu estava celebrando com crianças de manhã, lá em São José dos Campos. Tinha um teatro. Lá é muito comum as paróquias terem a missa das crianças de manhã com teatro. E eu estava sentado vendo o teatro das crianças, era justamente esse Evangelho. E o menino que narrava, muito despachado e tal, e ele falou assim: Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus, de oferecido, foi à casa de Zaqueu. Eu olhei assim, tomei um susto, né? Jesus, de oferecido, foi à casa de Zaqueu. Eu parei e pensei: não é que ele está certo? Ele não foi convidado, ele foi de oferecido. E foi. Jesus de oferecido foi a cara. Moleque, você é abusado, hein? Não, mas não é, tá certo, padre. Ele foi de oferecido, não tenha dúvida. Mas foi importante, né? E Jesus vai à casa de Zaqueu. E essa visita mudou a vida de Zaqueu. Foi uma experiência profunda de misericórdia divina. Reconhece seu pecado e a obrigação de reparar o mal cometido. Reparar o mal cometido, a justiça. Olha só o que ele diz: Senhor, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Era o que prescrevia a lei judaica. Vou devolver 4 vezes. Se aqui no Brasil fosse assim. É tão bom, né? E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Se hoje, Lucas é fundamental, lá na anunciação aos pastores: hoje nasceu para vós o Salvador. Ao ladrão ao lado de Jesus que pede perdão, diz: hoje estarás comigo no paraíso. É quando a pessoa se abre à graça de Deus. Ao ser perdoado, Zaqueu começa uma vida nova, mas repara o mal que fez. Mas tem a chance de começar uma vida nova, a misericórdia divina. Ser misericordioso é justamente acreditar na bondade que existe no outro,
Jesus sempre acreditava na bondade que existia em outras pessoas. Eu estava lendo esse dia, você que trabalha com petróleo, né? Eu estava lendo esse dia num livro muito interessante, até usei um retiro, assim, ó. Existe um processo para a extração de petróleo em poços já esgotados. Consiste em injetar nesses poços grande quantidade de água a alta pressão, a fim de trazer à superfície o petróleo que ficou armazenado no fundo e nas entranhas desses poços. Então, tira tudo, né? O mesmo processo pode aplicar às pessoas. A bondade está escondida no fundo de seu ser, asfixiada por desatenções, injustiças, frustrações, ressentimentos, mas quando chega até essas pessoas um jato de carinho, de alta pressão, semelhante às palavras de Jesus Zaqueu, desce depressa, vou à tua casa, a bondade soterrada vem à tona, com a alegria e o arrependimento, com a alegria e o arrependimento daquele público. Vale a pena. A lógica de Deus. O anjo me dá, antes de tudo, um convite à igreja para uma profunda conversão, uma mudança de lógica. A lógica que fala Francisco é a lógica de Deus, seu modo de olhar o mundo, a história, a humanidade, cada ser humano. É aquela lógica que São Paulo definiu como sentimentos de Cristo, Filipenses 2,5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou como a gente reza na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Numa das homilias mais programáticas de seu pontificado, na missa de 15 de fevereiro de 2015, com os novos cardeais criados no dia anterior, no sábado, o Papa falou da lógica divina. Que conversão, metanoia é isso, é mudança de atitude, mas especialmente mudança de mentalidade. E mudar a mentalidade é mais difícil que mudar o comportamento. É ou não é? Muitas vezes existe uma dicotomia entre o modo de pensar e o de agir. Até nem faz a coisa errada, mas tem uma cabeça que é um pântano. Pois é. Nessa homilia aos cardeais recém-criados, o Papa disse o seguinte: Jesus revoluciona também as consciências no Sermão da Montanha, Mateus 5, abrindo novos horizontes para a humanidade e revelando totalmente a lógica de Deus, a lógica do amor, que não se baseia no medo, mas na caridade. Essa é a lógica de Deus. E para ilustrar o seu ensinamento, Francisco fez uma lécio divina da cura do leproso, segundo o Evangelho de Marcos. O leproso pede: se queres, tem o poder de purificar. Marcos 1,40. Compadecido, e aqui na bula se vão ver que compaixão significa você sentir como o próprio sofrimento alheio. Isso é compaixão. Compadecido, Jesus estende a mão, toca o sujeito, nem precisava tocar, fez questão de tocar e diz: eu quero, fica curado. Aquele padecer com leva Jesus a aproximar-se de cada pessoa atribulada. Jesus não se retrai, não se esconde. Antes, pelo contrário, deixa-se comover pelo sofrimento e as necessidades do povo. Simplesmente porque ele sabe e quer compadecer com aqueles que sofrem. Possui um coração que não se envergonha de ter compaixão. Coração compassivo, é o que a gente pede. Eu tive uma definição de espiritualidade que eu achei muito bonita. Espiritualidade é o processo de transformar o nosso coração semelhante ao coração de Cristo. Eu falei, é isso mesmo. O resto é apenas conversa. Ele, após curar o leproso, já não podia entrar numa cidade, ficava fora, em lugares desertos. Isso significa que, além de curar o leproso, Jesus também tomou sobre si a marginalização que impunha a lei de Moisés. O leproso tinha que ficar distante das cidades. Jesus não teve o risco de assumir o sofrimento alheio, mas paga por inteiro o seu preço. A compaixão leva Jesus a agir de forma concreta, a reintegrar o marginalizado. E aqui estão os 3 conceitos chaves que a igreja nos propõe na cura do leproso, segundo Francisco: compaixão, marginalização e reintegração. Marginalização, está acabando já, né?
Moisés, ao tratar juridicamente a questão dos leprosos, exige que sejam afastados e marginalizados da comunidade, enquanto persistir o mal. Declara aos impuros, no Levítico 13, capítulo 13. Imagina quanto sofrimento e quanta vergonha devia sentir física, social, psicológica e espiritualmente um leproso. Se coloca no lugar dele. Não é apenas vítima da doença, mas sente que também é culpado, punido pelos seus pecados, como se fosse punido por Deus, por um pecado grave que teria cometido. É um morto-vivo, literalmente um morto-vivo. Além disso, o leproso suscita medo, desprezo, nojo, e por isso é abandonado pelos seus próprios familiares, evitado pelas pessoas, marginalizado pela sociedade. Mas a própria sociedade o expulsa e o constringe a viver em lugares afastados daqueles que são sadios. Ele é excluído. E o medo, como faz, é tal que se um indivíduo sadio se aproximasse de um leproso, seria severamente punido e com frequência tratado por sua vez como leproso. É verdade, a finalidade desta lei é evitar o contágio da lepra, salvar os sãos. E para nos defender de qualquer risco, marginalizava o perigo, tratando sem piedade contagiado, para preservar os que estavam sadios. Marginalizar o contagiado para preservar os sadios. Tá, essa era a lógica da lei mosaica. Aí diz o Papa, integração. Jesus revoluciona e sacode intensamente aquela mentalidade fechada no medo e auto-limitada pelos preconceitos. Ele não extingue a lei de Moisés, mas leva à perfeição. Declarando, por exemplo, a eficácia contraproducente da lei do talião, declarando que Deus não gosta da observância do sábado, que despreza o homem e o condena, ou quando perante a mulher pecadora não a condena, pelo contrário, salva do zelo cego enquanto já estavam prontos para lapidá-la, sem dó nem piedade. Jesus fala da lei do amor, da lógica de Deus, que não se baseia no medo, mas na caridade. E o Papa cita a primeira carta de Paulo a Timóteo: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer, é a vontade salvífica de Deus. Então Deus quer integrar a todos, não marginalizar. E deve ser da misericórdia. Jesus cura o leproso, quis tocá-lo, quis reintegrá-lo à comunidade, sem se autolimitar nos preconceitos, sem se adequar à mentalidade dominante do povo, sem se preocupar de modo algum com o contágio. Responde à súplica do leproso sem demora e sem os habituais adiamentos para estudar a situação e todas as eventuais consequências. Achei interessante educar isso. Sem os habituais adiamentos para estudar a situação e todas as eventuais consequências. Quando a gente não quer resolver alguma coisa, a gente cria uma comissão, né, que vai estudar o caso e vamos ver e não resolve nada, né? Pois é, Jesus não faz isso. Para Jesus, o que importa acima de tudo é alcançar e salvar os afastados, curar as feridas dos doentes, reintegrar a todos da família de Deus. E deixa muita gente escandalizada por isso. A lógica de Jesus é diferente da lógica do mundo. Jesus não teme esse tipo de escândalo. Não olha as mentes fechadas que se escandalizam até por uma cura, que se escandalizam diante de qualquer abertura. Veja o Papa Francisco, né? Quantas críticas ele recebe. Qualquer passo que não entre nos seus esquemas mentais e espirituais, qualquer carícia ou ternura que não corresponda aos seus hábitos de pensar, é condenado. Jesus quis integrar os marginalizados, salvar os que estão fora do acampamento. E aí vem a conclusão do Papa. São duas lógicas de pensamento e de fé. O medo de perder os salvos, e por isso se afasta os doentes, e o desejo de salvar os perdidos. Você vai justamente atrás daqueles que estão doentes. Hoje, às vezes também acontece encontrarmos na encruzilhada dessas duas lógicas. A dos doutores da lei, ou seja, marginalizar o perigo, afastando a pessoa contagiada, doente. E a lógica de Deus, que com a sua misericórdia abraça e acolhe, reintegrando e transformando o mal em bem,
condenação e salvação, a exclusão e anúncio, curando e reintegrando a comunidade. Essa é a lógica de Deus, essa é a lógica do pontificado de Francisco. Por isso que ele sai, por isso que ele vai ao encontro das pessoas, por isso que ele foi em Lampedusa visitar os imigrantes, né, tanto sofre, por isso que ele fez banheiro para os mendigos tomarem banho na região do Vaticano. Aí você entende, quando ele era arcebispo de Buenos Aires, cardeal, ele visitava as favelas. Tinha uma necessidade pastoral muito grande. É isso, é a lógica de Deus. Quando ele fala da igreja em saída, é essa lógica que ele quer. A misericórdia é uma força de reintegração que flui do coração de Cristo. E graças à igreja pode tocar cada pessoa humana, especialmente as mais afastadas. E aí o Papa insiste na questão do sacramento da reconciliação, né, durante o ano santo. E ele fala o seguinte a nós sacerdotes: cada um de nós recebeu o dom do Espírito Santo para o perdão dos pecados. Disto somos responsáveis. Nenhum de nós é senhor do sacramento, mas apenas servo fiel do perdão de Deus. Na quaresma deste ano santo, portanto, o ano que vem, é minha intenção enviar os missionários da misericórdia. Está aqui na bula. Serão, número 17 e 18, serão um sinal da solicitude materna da igreja pelo povo de Deus, para que entre em profundidade na riqueza deste mistério fundamental para a fé. Ele explica o que serão esses missionários da misericórdia. Serão sacerdotes a quem darei a autoridade de perdoar mesmo os pecados condenados à sé apostólica, para que se torne evidente a amplitude do seu mandato. Resgatar a força do sacramento da reconciliação, aproveitar esse tempo, né, para mostrar, né, a força, como o sacramento da reconciliação reconstrói a pessoa, a força do perdão de Deus, que é muito maior que a miséria humana. Deixa eu só perguntar, até quando eu posso ir? Tá, é que eu escrevo demais, mas dá sim, então eu tenho que olhar aqui. Ainda a respeito do sacramento da reconciliação, é interessante aproveitar esse tempo e rever, por exemplo, a parábola do Pai Misericordioso, que é um belo exemplo do coração misericordioso de Deus, que acolhe a miséria humana, que destaca a força da misericórdia humana, mas também como o pecado é sedutor. O pecado tem um grande poder de sedução. O pecado seduz. Nós não pecado, não é verdade? O pecado é sedutor. O jovem tinha tudo na casa de seu pai, não lhe faltava nada, diz o Evangelho. Porém, seduzido pelo desejo de curtir a vida, decidiu partir para as aventuras. Pediu a parte da herança que lhe caberia tão somente após a morte do pai. Herança você só recebe depois da morte dos pais. Ao pedir antes do pai morrer, o que ele fez? Esse gesto, o jovem mata o pai em seu coração, para partir rumo a uma vida dissoluta. A proximidade do pai era um obstáculo para entregar-se a uma vida de pecado. Ele tinha que distanciar-se. Esse gesto do jovem é paradigmático. Quem peca necessariamente o faz depois de distanciar-se de Deus. Deus não se distancia de nós. Nós nos distanciamos de Deus. E o pecado, além de seduzir, desumaniza. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Perdeu a sua dignidade. Aos poucos, aquele jovem chegou ao fundo do poço, quase destruiu a própria vida. Infelizmente, muitas vidas não têm um final feliz. O jovem rico, ele teve um final feliz, mas muitas vidas não têm esse final feliz. Quantas pessoas dominadas pelo pecado destroem, além da própria vida, a vida de seus familiares, seus amigos, enfim, de todos aqueles que o amam, não é verdade? E um exemplo concreto da vida eu encontrei numa obra que eu li agora há poucos dias, do Dom Rafael Silventes. Muito interessante a história que ele narra. Diz assim: quando Leonardo da Vinci sentiu a inspiração de pintar a sua, não sei se vocês conhecem esse episódio, sua famosa Última Ceia, ele procurou um modelo vivo que deveria representar a figura de Jesus. Percorreu ruas e praças até que encontrou um jovem que mostrava no seu rosto a limpidez, a transparência, a sensibilidade afetiva. Era a imagem ideal. Conhece a história?
E aí, o rapaz serviu de modelo para ele. E o tempo passou, e Leonardo foi encontrando outros modelos dos outros apóstolos. E o tempo passando, se passaram 4 anos. E Leonardo já tinha pintado todos os apóstolos, menos nosso amigo Judas Iscariotes. Esse ficou por fim. Porque ele não encontrava um modelo. Era difícil representar a imagem da traição, da degeneração. Até que por fim encontrou um mendigo bêbado tirado na sarjeta, aquele que o cachorro lambe a boca dele, né? Estava lá. O seu olhar tinha algo de duro, de falso, de ambíguo. Ei, Leonardo, é esse. Convidou-o para pousar. Ele naturalmente pediu dinheiro. E Leonardo lhe ofereceu uma boa importância em dinheiro. Ele topou. Ao terminar o quadro, o mendigo disse para Leonardo: você não me reconheceu? E diante da negativa do artista, o mendigo disse, para espanto do artista: eu servi de modelo para a figura de Jesus. Em 4 anos, aquele jovem sofreu um terrível processo degenerativo. Essa história é real. O nome do rapaz é Pedro Bandinelli. O pecado destrói, acaba com a pessoa. Reconhecer-se pecador já é graça. Uma coisa que me chama a atenção nessa parábola de Lucas é quando o jovem assim, caiu em si. Segundo os teólogos, é a ação da graça excitante, da graça que excita a conversão. Tudo bem, mas caiu em si. Reconheceu-se pecador. Reconhecer-se pecador já é graça, já é salvação. E aí vem um aprendizado disso tudo. É gesto de misericórdia, apesar por aqueles que estão dominados pelo pecado, afastados de Deus. É um gesto de misericórdia. Quantas pessoas afastadas de Deus, dominadas pelo pecado, precisam cair em si? Reze por elas. Eu acho muito bonito o pensamento do cardeal Martini, Carlo Maria Martini, arcebispo de Milão. Foi um grande arcebispo, um grande intelectual, era professor de exegese do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, foi reitor, grande escritor, incentivou muito a Leste Divina. E o cardeal Martini, nos seus depoimentos, dizia o seguinte: logo que ele assumiu a arquidiocese de Milão, uma enorme arquidiocese, ele disse que toda noite ele subia no terraço da casa episcopal para fazer a sua oração da noite, a última do dia. Diz que ele olhava toda aquela cidade, rezava e pedia perdão pelos pecados cometidos aquele dia em Milão. E rezava por todos que estavam dominados pelo pecado. Falei, poxa, interessante. Rezar, pedir a libertação dessas pessoas. Naquela passagem que Cristo cura um paralítico que é levado até ele por 4 amigos, porque o cara estava na maca. Vocês lembram dessa passagem do Evangelho? E tinha tanta gente que eles não conseguiam levar o cara até Jesus. Aí entraram pelo telhado. Mas Santo Inácio olha e fala isso, né? A gente usa a imaginação para tanta bobagem, porque não usar uma coisa boa, né? Usa para rezar, né? Aí você imagina a cena. Puxa vida, Jesus cercado de pessoas, os caras subirem pelo teto, abrir um buraco no teto, certo? Depois consertaram, né? Fazia a maca descer por cima para chegar até Jesus. Pô, isso deve dar um trabalho danado. Mas eles não mediram esforço para que aquele amigo chegasse até Jesus e fosse curado. Quantas pessoas paralisadas pelo pecado esperando também a nossa ajuda? Façamos o mesmo. Isso é um gesto de misericórdia. E aí o Papa diz, deixa eu ver, eu parei aqui. Além do sacramento da reconciliação, o Papa pede que se destaque durante o ano jubilar as obras de misericórdia. Eu sou daquela época que o catecismo era de decorar. Eu me lembro que a minha catequista era uma freira franciscana e tinha que decorar tudo. Mas é interessante, a gente aprendia, viu? Esqueço até hoje. E sabia as obras de misericórdia corporais, espirituais, né? E o Papa retoma isso. Ele fala assim: destacar as obras de misericórdia corporais e espirituais durante o ano santo. Diz assim: redescobramos as obras de misericórdia corporais. E aí vai citando uma por uma. Dar comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher o estrangeiro.
atualíssimo, né? Acolher o estrangeiro, assistir aos doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. E não nos esqueçamos também das obras de misericórdias espirituais, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Eu falei, é obra de misericórdia. E daí ele conclui: não esqueçamos as palavras de São João da Cruz. João da Cruz foi místico, poeta. E olha só o que ele diz: no entardecer desta vida seremos julgados pelo amor. No entardecer desta vida, quando você morrer mesmo, tá? E estiver lá diante do Senhor. Tinha um colega padre que disse o seguinte: eu quero que meu nome esteja no livro da vida. Quando o Senhor abriu o bicho lá, e meu nome está lá, né? Pois é, o Senhor abriu, onde é que você está aqui mesmo, né? No entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Curando o leproso, Jesus não provoca qualquer dano a quem é são, antes livra-o do medo. Não lhe cria um perigo, mas dá-lhe um irmão. Olha só que bonito. Não cria um perigo a quem é são, mas dá a ele um irmão. Não despreza a lei, mas preza o ser humano, para o qual a lei foi criada. De fato, Jesus liberta os sãos da tentação do irmão mais velho e do peso da inveja e da murmuração dos trabalhadores que suportaram o cansaço do dia e o seu calor. Mudança de mentalidade. E por fim, um ano jubilar que também fala sobre a questão de Deus. A Igreja Hospital de Campos sente-se já empenhada a anunciar ao mundo o Evangelho da Misericórdia, revelação fidedigna do verdadeiro rosto de Deus. As leituras para os domingos do tempo comum serão tomadas segundo a liturgia do Evangelho de Lucas, ao ano que vem a não ser, que é chamado Evangelista da Misericórdia. Dante Alighieri o definiu como narrador da mansidão, da ternura de Cristo, especialmente por causa das parábolas da misericórdia presentes em seu Evangelho: a ovelha descarrada, a dracma perdida, o Pai misericordioso e a parábola do bom samaritano, que responde de forma muito prática: quem é Deus? Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Pergunta o estudioso, né? O mestre da lei. Poxa, hoje ninguém faz essa pergunta, né? O pessoal perguntar como é que ganha dinheiro, né? Mas perguntar como é que faz para a vida eterna, né? Poxa. E a resposta dada pelo próprio mestre da lei: amar a Deus e ao próximo. É o ensinamento de todo o Antigo Testamento. Até aqui nada de novo. A dúvida do mestre da lei, porém, é outra: a quem posso considerar como sendo meu próximo? Ou melhor, quem faz parte do grupo de pessoas que devo amar como a mim mesmo? E na época existia uma discussão teológica, os peritos discutiam quem era o próximo, de acordo com a interpretação que faziam da lei mosaica. O próximo seria apenas o compatriota, aquele que é membro do povo hebreu. Jesus tinha uma compreensão diferente. E justamente para explicar seu entendimento de próximo, ele conta a parábola do bom samaritano. Ele não dá uma resposta abstrata, mas responde um caso concreto. E na parábola, somente o samaritano sentiu compaixão e aproximou-se do ferido. Os outros dois não. A atitude do samaritano contrasta com a atitude do sacerdote e do levita, que ficaram longe. O samaritano não. Ele comprometeu-se com o ferido. E compromisso implica sacrifícios. É ou não é? Compromisso, isso muito forte, compromisso. Você convida alguém para alguma coisa na igreja, só, mas tem compromisso? Eu falei, tem. Olha só, o samaritano atrasou sua viagem, cedeu seu animal para transportar o ferido, ele teve que ir a pé, e pagou as despesas de comida e hospedagem. Gastou, meteu a mão no bolso, gastou tempo e dinheiro com aquele homem. Quando nos comprometemos a amar os outros, estamos aceitando toda sorte de sacrifícios. Os sacrifícios fazem parte da solidariedade cristã. E Jesus diz ao mestre: vai e faze a mesma coisa.
O amor ao próximo é muito concreto. Não basta conhecimento, é preciso colocá-lo em prática. O que conta para Jesus é o amor comprometido, o amor que oferece ajuda, o amor concreto. Não o amor platônico, mas o amor concreto. Imitar o bom samaritano significa amar como Jesus amou. E aqui eu cito Orígenes, foi um grande pensador da antiguidade. Ele fez uma bela interpretação alegórica da parábola do bom samaritano. Muito bonita. Ele diz assim: o homem que desce é Adão. Jerusalém, para onde ele ia, de onde ele saiu, desculpe, é o paraíso. Jericó é para onde ele se dirigia, é o mundo. Adão que sai do paraíso para o mundo. Os ladrões que o pegam no caminho são as forças do mal, e o deixam quase morto. O sacerdote representa a lei mosaica, não salva. O levita representa as profecias, também não salva. O samaritano é Cristo. As feridas são os pecados. A montaria é o corpo de Cristo. Deus se faz homem para nos salvar, para que o ser humano participe da natureza divina. A hospedaria é a igreja. Para lá que ele é, o ferido, para ser cuidado. As duas moedas de prata são o pai e o filho. O hospedeiro é o sacerdote da igreja, a quem é confiada a cura. A promessa do retorno sinaliza a segunda vinda de Cristo. Pois é, façamos como ele, sejamos bons samaritanos. Somente assim escutaremos do Senhor aquelas palavras que nos convidam a penetrar a vida eterna. Venham, benditos de meu Pai, o que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram. Portanto, anunciar, revelar o verdadeiro rosto de Deus é a missão de todos nós. E a organização desse jubileu é confiada pelo Papa Francisco ao Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização, para que possa animá-lo. Isso confirma o fato de que o desafio é grande, sobretudo para o Ocidente secularizado. Não apenas uma reflexão sobre métodos pastorais, mas um empenho para reabrir em termos não apenas abstratos, mas existenciais a questão de Deus, sobre quem é Deus, sobre o seu rosto no mundo, no momento presente, age como se Deus não existisse. Mundo que prescinde da existência de Deus não reconhece seu rosto, tampouco sua relevância. Porque, como disse Francisco várias vezes, não reconhece mais o misericordioso. E termina a bula fazendo menção à Virgem Maria, Mãe da Misericórdia. Invocar a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, Mãe da Misericórdia, que sofreu pessoalmente a marginalização por causa das calúnias. João 8,41, quando fala assim que Jesus é filho da prostituição. João 8,41. Para que nos alcance a graça de sermos fiéis a Deus. Ensine-nos, ela, que é a mãe, a não termos medo de acolher com ternura os marginalizados, a não temermos a ternura. Quantas vezes temos medo da ternura? Que ela nos ensine a não temer a ternura e a compaixão. Que ela nos revista de paciência, acompanhando-os no seu caminho, sem buscar os triunfos do mundo, do sucesso mundano. Que ela nos mostre Jesus e faça caminhar com Ele, misericordiosos como Ele. Então esse é o nosso desafio para o ano santo da misericórdia. Certamente o principal desafio é esse: mudar mentalidade, mudar o modo de pensar. É um processo de conversão para toda a igreja. E nós vamos entender um pouquinho melhor o Papa Francisco. Amém.